durante uns 6 meses toquei guitarra, assim. Aí um dia um amigo chegou com uma caixa, sem estante, e uma máquina de timbal com um parzinho de timbal. Falei, nossa, que delícia. Me curti, desencanei de guitarra. Aí comecei tocando e logo assim, com 15 eu estava tocando na noite aqui em Campinas. Toquei com todo mundo aqui da noite de Campinas. E fui me profissionalizando e aprendendo mais, né, cada vez. Eu acho que para você crescer, eu sempre, desde o começo, falei, eu quero estar entre os melhores, na minha cabeça, assim, aquela coisa, eu quero ser o melhor, coisa até infantil, né, pra época. E aí eu falei, não, aí assim, com essa meta eu fui sempre me esforçando e tentando cada vez melhorar. Mas uma coisa que é importante falar é da postura de você ser um acompanhador, de você ser um instrumentista. Muitas vezes as pessoas confundem, né? Muitos músicos, quando são mais novos, geralmente se confundem essa postura de, em vez de acompanhar, de querer aparecer ou se sobressair, fugindo da proposta, né? Quando você é acompanhador, você tem que servir o trabalho, isso pensando como instrumentista. Você tem que estar lá para somar, né? Com os outros músicos, sendo mais um membro do grupo. E essa coisa de tem que saber dosar, ter um bom gosto, ter um bom senso de trabalhar e tocar em grupo, tanto pelo lado musical quanto pelo lado pessoal. Saber que você tem os limites, né? Relações humanas, você tem que se dar bem, você não pode chegar, né? Querer crescer mais do que é o seu papel no momento. Mas como artista, assim, eu tenho feito o meu trabalho já faz alguns anos, desde 2000, do disco Boia, e Samba Sol, Temporal, e agora participando aqui esse mais recente trabalho aqui do Campinas Symphonies. É muito legal, que é uma postura diferente, porque quando você... eu não sou cantor, né? Não é uma coisa que você é artista que, nesse sentido de ser cantor, de estar... A gente, como eu sou músico também, então você procura entender mais e procura assim, dar mais espaço. Você deu espaço que os outros assim, podem te ajudar e complementar a sua música mesmo. Hoje foi um exemplo disso. É uma música que fiz faz um ano e pouco, assim, mas fiz o tema e você, Uga, você vai me ajudar. O maestro Ugair Júnior. Falei, mandei pela música, me ajuda, vamos. Aí ele deu todo o apoio aí, a música cresceu, né? E não só ele, todos os outros integrantes, fora o Júlio, que não está aqui em algum momento, mas ele também ajudou muito. Todo mundo cedeu e somou, né? Aí você cresce. Essa postura que às vezes falta em alguns artistas, né? Essa coisa, porque até a coisa vem pronta, né? Assim, não, tem um produtor, você vai, a banda é isso, vai tocar isso, então eles não têm muito essa voz. Mas quando você é um instrumentista e se torna um artista, assim, né, entre aspas, você é o líder do grupo, você tendo essa bagagem, você cede mais e dá mais espaço e o grupo cresce, né? Todo mundo soma, né? Sim, eu procurava estudar 7, 8 horas por dia no começo. Depois, quando você vai se profissionalizando, você tem menos tempo para estudar no instrumento, né? Tem que se policiar para ter sempre um momento, para não ficar atrasado, não ficar para trás esse lado técnico, né? Mas depois outros conceitos você vai somando, você toca repertório, estilos, então você vai mudando um pouco. Hoje em dia eu estudo menos o instrumento, até porque está sempre correndo, tocando aqui, ensaiando ali, gravando. Mas, assim, inicialmente é fundamental estudar muito, né, se você quiser desenvolver o lado técnico do instrumento. Até para depois aflorar a parte musical, de bom senso, de musicalidade mesmo, né, de arranjo, de tocar em grupo. Isso você vai conquistando tocando mesmo, já na prática, né. Mas essa fase inicial é fundamental estudar muito, eu estudava bastante no começo, assim. Hoje em dia eu gostaria de estudar mais, mas o tempo não permite tanto. Não, meu começo foi com 5 anos de idade. Para mim, assim como para a realidade de muitos músicos, para mim a grande escola foi a igreja. Então eu ia para a igreja, eu olhava o coro cantando, olhava o pianista tocando e tinha aquela coisa assim para mim de que eu conseguia fazer e não sei. E comecei a entrar lá na escola para aprender piano. Mas eu tinha dentro de mim que eu olhava o pianista tocando e que eu tinha aqui comigo que eu conseguia fazer. Um dia eu ganhei o piano, né, do meu pai de presente de aniversário. Aí toquei todas as músicas do conservatório. E aí todo mundo saiu pra jantar e eu fui pro piano sozinho e comecei a tocar as coisas que eu ouvia. De repente eu olhei todo mundo na sala assim olhando pra mim assim, como que você toca? Eu falei, não sei, eu ouvi. E a partir daí eu comecei, não parei de estudar.
né, fui me aperfeiçoando, entrei em algumas escolas, fui estudar piano popular mais tarde. E aí sim, comecei a enxergar, ainda como garoto você pensa que você vai tocar e que você quer ganhar o mundo tocando, né? Não importa qual é o preço. Você não tá, quando garoto você não está muito ligado na questão financeira, né? Você quer tocar com todo mundo. Então você acaba estudando um, seriamente, assim, 8 horas por dia, 10 horas por dia, e você vai até chegar o momento que você fala, poxa, preciso agora ganhar minha vida com isso. E fui estudar, fui fazer uma faculdade, um nível superior, estudei composição e regência, estudei com um professor de piano também que era um maestro. Então ele me ensinou a olhar para o piano e enxergar essas possibilidades de harmonia rítmica, de baixo, de melodia, de como distribuir isso daí. Então foi uma escola muito importante para mim nesse sentido. E aí fui começando a desenvolver no piano nesse sentido. Mas dentro de mim, assim, um tempo isso para mim foi um pouco confuso, né? Porque eu ficava nessa coisa de fazer muita coisa, de querer ter um trabalho meu, solo, e fui me descobrindo que eu curtia mais acompanhar do que ser um grande solista, né? Então eu tenho um enorme prazer hoje de acompanhar. Então acompanhar os amigos, acompanhar cantoras, fazer direção musical de cantores, cantoras. Eu me descobri mais nesse meio de ser um músico que acompanha. Então é por aí que eu me enxergo hoje. É completamente diferente, porque eles têm estilos diferentes de tocar, apesar de eles tocarem juntos, né? Cada um tem a sua característica. E o Ramon é um cara que eu toco muita música pop com o Ramon sempre. A gente tá sempre junto tocando. E eu toco sempre instrumental com o Alexandre. Então, quando eu toco instrumental com o Ramon, eu me sinto mais assim, pô, Ramon, é isso mesmo que você quer? Eu me sinto, será que agora eu tenho que virar a chavinha pra tocar com ele, né? Mas, eu, assim, não sei o que falar. Você tocou no Flatters hoje, né? Toquei no Fret. Totalmente diferente. Muda, eu acho que não muda não só o arranjo pode mudar, mas o jeito de eu tocar muda também. Eu tava até comentando que o Gaé gravou uma guia no teclado e depois foi gravar no piano. O jeito que ele tocou no piano era outro. Diferente. Acho que em qualquer instrumento isso muda, assim. E do fretless pro baixo com fret, muda muito, assim. Muda o jeito de tocar, muda a linha que eu vou fazer, muda tudo. Legal. Só falando um pouco sobre o Bruno, assim, acho que é legal falar, sem puxar o saco, mas na verdade, que ele tem a capacidade de entrar no som, assim. Ele se adapta muito rapidamente. Tem umas ideias, a gente toca junto há muito tempo, mas eu toquei com ele em vários tipos de trabalho, né? Tanto pop quanto outros tipos de som, mas ele sempre vai, a gente se olha e já sabe onde vai encaixar, onde vai quicar junto. Isso é uma capacidade grande que ele tem, assim, de se entrosar e de ceder para a música e de somar. Isso é fundamental no baixista. Mas você vê que não é automático, é um negócio que eu tenho que... Eu fico ligado nisso, realmente, pra... Mas liga rapidinho. Pensou, já ligou. Eu tô com 26 anos de carreira. E nesse período, que não é tanto, mas também não é tão pouco, eu venho de uma família de funcionários públicos e eu sou o único músico da família. Tenho hoje um primo mais novo que está tocando bateria, mas durante bastante tempo eu fui o único músico que apareceu por lá, naquela família enorme de atleticanos. E aí o que aconteceu? Vim para São Paulo e recebi vários presentes, até me arrependo amargamente de não ter vindo antes para São Paulo. Eu estou há 6 anos, 7 anos agora que eu estou completando em São Paulo. E um dos maiores presentes que eu ganhei nessa vinda para São Paulo foi ter conhecido músicos como o Ramon. O primeiro trabalho instrumental que eu fiz em São Paulo foi com o Ramon como baterista, com o Du Moreira e o Agenor de Lorenzi, que são músicos extraordinários. E a partir desse trabalho eu comecei a expandir um pouco mais para esse tipo de mercado. A gente tem feito trabalhos assim, menos do que eu gostaria com eles, porque eles têm
outros tipos de artistas com quem eles trabalham, e eu trabalho com outros tipos também, outras pessoas. Trabalho com muito evento corporativo, né? Faço muito trabalho com música eletrônica também. O que acontece é que quando eu trabalho com eles, como eu sou voz, assim como a Amanda, eu procuro me adaptar o máximo possível. Então, como eu trabalho com pessoas que cedem o tempo todo, eu consigo somar cedendo também. Essa talvez seja o grande aprendizado de trabalhar com músicos como eles. Eu falo e confesso que é muito difícil não ler. Porque o mercado é todo preparado para pessoas que realmente fazem isso, leem. Inclusive é um conselho que eu dou para todos os músicos que estão começando a tocar saxofone, qualquer instrumento, independente de ser de sopro ou não. Leiam. Porque o que acontece no meu caso é que eu ganhei um presente divino, que é um ouvido e uma memória extraordinária. Eu trabalho com a Amanda numa banda onde a gente tem um repertório de 400 músicas. Dessas 400 músicas, 200 e tantas músicas têm naipe de metais escritos com vozes abertas, e eu consigo tê-las todas na memória. A música de hoje, por exemplo, foi passada para mim... Agora foi passada hoje, agora, aqui. Foi passada uma vez, eu já estava com a música decorada. Isso é um presente de Deus. Eu agradeço a oportunidade que Deus me dá, e faço e agradeço todos os dias esse grande presente. Quanto ao que eu faço para me manter tecnicamente ativo, estudar. Isso é prática com instrumento. Um dia sem instrumento é um dia a menos de instrumento na sua vida. É fácil demais você sentir falta quando você não pega o seu instrumento para estudar. E ouvir música. Eu ouço música compulsivamente. Eu tento extrair dela, de cada música que eu ouço, o máximo de informações possíveis. Eu posso agradecer a minha família, que nunca me deixou estudar música. Então, assim, era proibido ser músico em casa. Não era uma coisa, nunca foi assim uma coisa permitida. Foi uma coisa proibida. Eu fazia isso porque eu era um cara teimoso. Saí de casa com 16 anos de idade porque eu queria tocar. E ganhava mais do que meu pai tocando. Aliás, faço isso até hoje. Eu ganho bem mais do que ele tocando. Entendeu? Contra a vontade de todo mundo, na impossibilidade de estudar de maneira formal, eu busquei alternativas ouvindo música e tentando repetir aquilo que os meus grandes ídolos faziam nos discos. E assim eu fui conseguindo um apuro técnico. Junta isso àquele presente que Deus deu. Isso é maravilhoso. É diferente. É diferente porque, assim, você é meio atriz. A pessoa te dá um roteiro, ela fala do que ela pensou na música, ela diz aquilo que passou na vida dela, você mais ou menos se põe no lugar, tenta passar aquilo o melhor que você pode, e imaginando que quem vai ouvir vai ter que sentir aquilo que a pessoa compôs, porque não é uma composição minha. Então você tem que passar para a pessoa o que aquela pessoa compôs. Então é diferente, bem diferente. E quando você pega uma música que ela já está pronta, que você vai fazer cover, por exemplo, você pega exatamente a interpretação dela e você reproduz. Então isso é mais fácil. Agora você pegar e criar junto uma interpretação, isso é bem difícil. Cara, não tem como negar assim que qualquer baterista que começou na minha geração tem ouvido Dave Weckl, Danny Chambers, Vinnie Colaiuta. São os principais, assim talvez os mais conhecidos bateristas, né, mundialmente falando. E até hoje assim, eu gosto de ouvir bastante o Vinnie Colaiuta, que é um grande baterista que se encaixa perfeitamente em vários trabalhos. Ele é bem essa coisa de sideman, de acompanhar, mas tem trabalhos instrumentais. Mas tem bateristas brasileiros que eu gosto bastante de ouvir também. Evelton Silva, Celso de Almeida, são caras que eu ouvi tocando samba, assim, que eu gosto muito. Até meus outros dois trabalhos, além do terceiro, primeiro CD e segundo CD, são bem música brasileira, instrumental. Então eu sempre ouvi os caras e gosto de ouvir o trabalho deles. E tem o pessoal de música latina, que é o Alex Acunha, o Valfredo Reis, Senhor, que são os caras que também usam essa coisa de misturar a bateria com a percussão. Daí que assim, eu fiz aulas de percussão
tradicional, assim, separado, né, da bateria. E sempre gostei, eu faço alguns trabalhos também, hoje, como percussionista. Mas eu comecei a falar, pô, quero fazer uma coisa, tipo, híbrida, assim, misturar os dois, tentar tocar junto, assim como esses caras tocavam, só que do meu jeito. Então eu comecei a misturar as percussões no set de bateria convencional, além dos pedais, aquela coisa, e quis criar, assim, tento criar até hoje ainda um estilo próprio nesse sentido, né, um híbrido, né, uma mistura dos dois mesmo. Que nem nessa faixa eu toquei carrom junto à bateria, é uma coisa que eu tenho feito há algum tempo e tem dado um bom resultado, assim, fica diferente, fica uma levada única, assim, porque não é um percussionista tocando carrom e nem um baterista só tocando bateria. É mistura mesmo, elas se completam, assim, né. Basicamente é isso, assim, esses principais bateristas que eu ouvi, assim. Bom, eu nasci na metade da década de 70, né? E eu lembro que quando moleque eu peguei, na minha opinião, o melhor da música pop. Então a década de 80 pra mim foi uma referência muito grande de música pop, né? E depois que eu passei a estudar jazz, música brasileira, os pianistas de jazz que eu gosto é o Keith Jarrett, o Chick Corea, e tem minha preferência que é pelo Herbie Hancock, né? Então esse pra mim é uma grande escola, assim como os outros também. Na música brasileira eu tenho o Hamilton Godoy, o Nelson Aires, que eu gosto muito de ouvir esses caras, mas basicamente é isso daí que eu gosto de ouvir. Cara, é engraçado, mas as minhas maiores referências não são saxofonistas. Eu escutava muito piano quando mais novo, assim. Então, eu posso te falar que eu escutava muito Bill Evans. Eu posso te falar que eu escutava Keith Jarrett assim, quase que diariamente. Aqueles discos com o Jan Garbarek. Eu acho aquilo formidável. Muito mais pelo pianista que pelo saxofonista. Agora, quanto a saxofonistas, eu posso te falar que tem aqueles que são básicos que a gente deve ouvir, que a escola do saxofone surge por causa dessas pessoas, né? De Lester Young, a Charlie Parker, depois Coltrane, até chegar no Michael Brecker, que para mim ditou muita norma, dita até hoje mesmo, depois de morto. E agora com o Joshua Redman, que eu acho um maravilhoso saxofonista, Chris Potter também. Você tem vários saxofonistas que influenciam o mundo. Eu não posso falar que eu não sou influenciado por eles, porque não tem como. Você ouve, é lindo, você vai perder a oportunidade de se influenciar por algo que é tão lindo. É isso. Quando mais nova eu vim em casa, porque a minha família é de músico também. Meu pai toca, minha madrinha cantava, super toca pandeiro, percussão, minha madrinha. E eu via muito Cartola, eu via muito Elisete Cardoso, Calbi Peixoto. Era isso, assim, em casa. Maísa, Elis Regina. E aquilo, assim, pra mim era meio... As letras eram meio pesadas, pra mim não conseguia entender o contexto. Eu ouvia, achava bonita a melodia, as rosas não falam, mas eu não conseguia entender. Eu fui crescendo, e aí eu fui ser dançarina, que eu achei que eu fosse ser dançarina. Ouvi muita coisa dos anos 70, conheci Whitney Houston, Chaka Khan, Rochelle Ferrell, adorei. Passei a ser cantora e comecei a entender isso e misturar e começar a ouvir todo mundo mais perto. E aí comecei a entender, a digerir isso de uma forma mais madura. Eu acho que são todos eles, desde os nacionais aos internacionais, tá todo mundo bem pertinho. Mas principalmente nacional Elis Regina, internacional Whitney Houston. Acho que foi muito importante para mim ter começado a tocar. Eu tinha 17 anos, toquei com o Johnny Alf, comecei a tocar com o Johnny Alf, que foi um dos precursores da Bossa Nova. Eu toquei por 14 anos com ele. Então foi uma escola muito boa, assim. Eu comecei querendo ser o Devil Echo, e no final eu falei, nossa, ainda bem que ele teve paciência comigo no começo, né? Aí você vai entrando no contexto e vai aprendendo, né? E cada artista é um aprendizado novo. Eu tenho tocado com a Luísa Posse já faz uns 6, 7 anos, com o Bruno também, e toco a Virgínia Rosa, toco a Graça Cunha. Então eu tenho uma turma de cantoras que eu toco já há algum tempo.
são sons diferentes, mas eu gosto pra caramba porque se completa, assim. Tem uma mais brasileiro, outra mais pop. E eu acho que, assim, esse lado de ser sideman é importante pra você quando você quer ser músico, instrumentista. Normalmente você busca isso, ou você monta uma banda e procura tipo, obter sucesso com a banda e crescer junto, ou você procura ser um instrumentista. Aí você tem que estar preparado para isso e crescendo, assim, quando você consegue tocar com artista, você sente que é um patamar que você galgou, né, conseguiu. Então é sempre é muito gratificante você conseguir tocar um tempo com o artista e depois, assim, ter boas referências, ir para outro artista, o pessoal vir falar bem de você e te chamar. Então, assim, essa carreira de sideman é bem bacana e é passo a passo, você vai somando. E realmente, assim, eu conheci o Johnny Alf aqui. Ele veio tocar em Campinas, eu abri o show dele com Jorge Oscar e Albano, dois grandes músicos, assim, um que mora aqui, o outro que era do Rio, mas estava morando aqui na época. Aí ele me conheceu e falou pro baixista, estava tocando o Marcos Souza, que gravou aqui também. Chama lá o menino. Puta, foi 17 anos, foi sensacional. Daí eu comecei a acompanhar, assim, a crescer mais nesse lado. O Ramon me acompanha em vários trabalhos também, né? Eu acho bacana isso que ele fala, porque ele é um músico super versátil, né? Então eu faço a direção da Virgínia Rosa, tem um espetáculo que a gente faz Virgínia Rosa, Lucinha Lins e Tânia Alves. A gente tem um outro trabalho também com a Eugênia de Meli Castro, que foi casado com o Ronaldo Bastos, né, do Clube da Esquina, uma cantora portuguesa, Graça Cunha. Tive a oportunidade de acompanhar a Gal Costa com a Orquestra Filarmônica de São Caetano. Então, assim, e durante algum tempo eu trabalhei como maestro no programa da Hebe Camargo, né? Então lá eu tive a oportunidade de conhecer vários artistas e acompanhar alguns deles na época. Muito legal mesmo ter participado disso, até fico grato e até pelo convite e pela paciência de esperar a gente conseguir vir aqui, todo mundo bastante ocupado. Mas, assim, eu acho que é um divisor de águas mesmo. Esse projeto aqui, assim, é antes dele e depois dele, porque isso com certeza vai influenciar muitos músicos daqui, da região toda, do Brasil, mas com certeza da região principalmente. O pessoal vai falar, nossa, caramba, tem tanto músico assim, eu não conhecia, ou quero ser igual, né? Então isso vai influenciar bastante. E isso só vem a fazer crescer a música aqui na região, e eu achei sensacional, estou super feliz de ter participado. Eu acho que demorou para acontecer e tem muito músico bom, tanto que ficou gente de fora. Você falou, citou alguns nomes para mim, e são caras que eu falei, mas isso não dá, tem que fazer um por ano durante muitos anos para conseguir. Eu só falo o seguinte, é quase uma covardia com quem é instrumentista nesse país, né? Assim, é um país que valoriza demais, muitas vezes, simplesmente quem canta. A gente conversa com pessoas que gostam de uma determinada banda, que sabe o nome do cantor e não faz ideia o nome do baterista. Então, assim, a gente tem que lembrar e fazer isso valer, que sem a gente, esse cantor vai ficar cantando sozinho. Então, a gente precisa ser valorizado. Esse tipo de projeto é uma maravilhosa tentativa de fazer com que as pessoas tenham acesso ao que a gente consegue fazer com a música. Porque nós temos o caso de uma cantora que está fazendo música instrumental. Então, assim, não é falando mal de cantores, não. É só tentando puxar a sardinha um pouquinho para o nosso lado. Nós somos músicos, somos instrumentistas e somos essenciais para aquilo que se chama música. Olha, eu preciso agradecer a todos vocês, ao Ramon principalmente, por ter me convidado. Eu adoro música instrumental, ouço muita música instrumental, adoro Yellow Jackets. E fico super, grata de verdade por estar aqui com vocês. Adoro o som de vocês, de fazer parte, de poder conhecer. Eu sou de São Paulo, estou aqui conhecendo. E quero saber mais, quero saber os músicos daqui, de outros lugares também, porque às vezes a gente trabalha com aquele pessoal de sempre, de todo fim de semana ou de toda semana, e às vezes a gente, sem perceber, se resume àquele grupo que nos rodeia. E tem muitos músicos super bons por aí, com muita coisa boa para oferecer, pra gente ouvir, comprar e dividir em casa. É isso, muito obrigada. Agradecer também ao Ramon, a todos esses músicos.
né? Um prazerzaço estar fazendo esse som com eles. Cara, tem que te dar os parabéns por você ter um espaço como esse. Com certeza. E um Uma atitude. projeto, uma atitude como você teve, um projeto seu como você teve. Assim, um espaço como esse, é muito difícil ver alguém abrindo as portas para fazer um projeto como esse para música instrumental. É tudo que o músico quer, é tocar. Parabéns pelo E projeto. obrigado pela sua coragem. Obrigada. Na parede. É uma faixa. Se dão em conta. É uma faixa.